Exercício 1. Dados os vetores U, 2, 3, menos 1, V, 1, menos 1, 1 e W, menos 3, 4 e 0, determine os números reais A, B e C, tais que AU mais BV mais CW é igual a esse vetor, menos 2, 13, menos 5. Esse é um típico exercício de álgebra vetorial onde nós vamos ter que resolver um sistema linear. Você simplesmente vai substituir U, V e W e usar as operações de vetores. Isso aqui tem que ser igual a menos 2, 13, menos 5. Cada número desse, por exemplo, o número A, multiplica cada entrada do vetor. Mesma coisa com o B, ó. Mesma coisa com o C. A vezes 2 que dá 2A, A vezes 3 que dá 3A, A vezes menos 1 dá menos A. Mais B vezes 1 que dá B, B vezes menos 1 dá menos B e B vezes 1, B. Mais C vezes menos 3 dá menos 3C, C vezes 4 dá 4C e C vezes 0, 0. Igual a menos 2, 13 e menos 5. Nesse momento, nós vamos fazer a soma dos vetores. Abscissa com abscissa, ordenada com ordenada, cota com cota. E ficamos com 2A mais B menos 3C. Agora você tem 3A menos B mais 4C. E finalmente você tem menos A mais B mais 0. Então fechou aqui. Isso tem que ser igual a menos 2, 13 e menos 5. Agora você vai fazer igualdade de vetores. Assim. Essa abscissa tem que ser igual a essa. Essa ordenada tem que ser igual a essa. E essa cota tem que ser igual a essa cota. Daí, 2A mais B menos 3C igual a menos 2. Você tem 3A menos B mais 4C igual a 13. E você tem menos A mais B igual a menos 5. Dessa última equação, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, você pode isolar o B. Tipo assim, B é igual, aí menos A vai para lá, mais A. Então fica A menos 5. Essa equação, bom, você pode chamar de 3. Vou chamar essa de 2 e essa de 1. Então o que é que você pode fazer? Você pode pegar a equação 3 e substituir em 1 e 2. Para você ter agora um sistema com duas equações e duas incógnitas, que é mais fácil de resolver. Então, substituindo 3 em 1 e 2, vem 2A mais B. Aí B é isso. Então, A menos 5 menos 3C é igual a menos 2. E aqui você tem 3A menos B. Então, se B é isso, menos B é menos A, ó. Menos por menos mais. Então, mais 5. Menos B é você trocar o sinal desses dois caras aqui. Mais 4C, isso é igual a 13. Organizando o seu sistema, você tem 2A mais A, que dá 3A. Você tem menos 3C.
Aqui tem menos 5. Menos 5 vai para lá, mais 5. Então, 5 menos 2 dá 3. Aqui você tem 3A menos A, que é 2A, mais 4C, igual. Aqui tu tem 13, 5. Esse 5 vem para cá, menos 5. 13 menos 5 dá exatamente igual a 8. Esse sistema aqui, ele pode ainda ser reescrito como... essa primeira equação, o que é que você pode fazer com ela? Você pode dividir tudo por 3 aqui. E essa de baixo você pode dividir tudo por 2. 3 por 3 dá 1, então fica A menos. 3 por 3 dá 1, então fica menos C. 3 por 3 dá 1. 2 por 2 dá 1, então fica A. Mais 4 por 2, que dá 2C, igual a 8 por 2, que dá 4. Se você quiser, você pode multiplicar por menos 1 essa daqui, de maneira que você tem menos A mais C igual a menos 1. E aqui embaixo fica A mais 2C igual a 4. Nesse ponto, você pode somar as duas equações. Esse cancela com esse dá 3C igual a 4 menos 1, que é 3. Então, você acaba de achar, por exemplo, o C, que é 3 dividido por 3, que é igual a 1. Aí você pode utilizar agora, digamos, essa equação aqui. Só que o C é 1, então tu tem menos A mais 1 igual a menos 1. Ou seja, você passa esse 1 para lá, você fica com menos A igual a menos 2. De maneira que você encontra A igual a 2. E você tem B igual a A menos 5. Agora você tem B igual, se o A é 2, então substitui o A por 2, menos 5. E o resultado é B igual a 2 menos 5, que é menos 3. Ou seja, você determinou A, B e C, tais que isso aqui acontece. Exercício 2. Dados os vetores U igual a 1, 1, 0 e V igual a menos 1, 1, 2, determine um vetor de módulo 5 simultaneamente ortogonal a U e V. Veja, inicialmente, observe que o vetorial V ele é simultaneamente ortogonal a U e V. De fato, nós estudamos isso. Quando você tem dois vetores assim, né? Um vetor U e outro vetor V, o produto vetorial é esse daqui. Um vetor que é ortogonal tanto a U quanto a V. Então nós temos U vetorial V, ou seja, o determinante de I, J, K. U tem coordenadas 1, 1, 0. V tem coordenadas menos 1, 1, 2. E isso vai ser igual a que vetor? Aí você pode utilizar aquele dispositivo prático à parte, né? Então você tem 1 menos 1. 1, 1, 0, 2. Coloca aqui os dois vetores. Aí você repete a primeira coluna. 1, menos 1. E repete a segunda coluna. Agora você vai calcular, por exemplo, o determinante dessa matriz aqui, pequenininha. 1 vezes 2, que é 2, e 1 vezes 0, que é 0. Então, menos 0, esse aqui dá 2. Agora você calcula o determinante, por exemplo, dessa. Ou seja, 0 vezes menos 1, que é 0. 2 vezes 1 é 2, então menos 2. Isso aqui dá menos 2. E por fim, você calcula o determinante dessa daqui, que é 1 vezes 1,
que vai dar número 1, menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Ora, então você tem aqui 1 menos menos 1, ou seja, 1 mais 1. Isso aqui é igual a 2. Essas coordenadas vão ser 2, foi a primeira que a gente achou, depois menos 2, depois o 2. Mas ele quer o seguinte, ele quer um vetor de módulo 5, simultaneamente ortogonal a U e V. Bom, então o que é que você faz? Você pega o versor desse vetor. O versor desse vetor tem módulo 1. Aí depois multiplica esse vetor por 5. E tu vai ter um vetor simultaneamente ortogonal a U e V, só que de módulo 5. Então, o versor de U vetorial V é... Aprendemos que isto é U vetorial V dividido pelo seu módulo. Ou seja, isso é 1 dividido. Quem é módulo de U vetorial V? É o módulo desse vetor. Ou seja, a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso que multiplica o vetor U vetorial V, que é 2 menos 2 e 2. Isso é igual a 1 sobre... Olha, isso aqui dá 4, mais isso aqui também dá 4, mais isso aqui também dá 4. Quantos 4 você tem aqui? 3, né? Então isso é 3 vezes 4. Ou ainda, isso é 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 4, que multiplica 2 menos 2 e 2. Raiz de 4 é 2, então tu tem 1 sobre 2 raiz de 3, que multiplica 2 menos 2 e 2. Este número aqui deve multiplicar agora cada entrada do seu vetor. 1 sobre 2 raiz de 3 vezes 2 dá 1 sobre raiz de 3. Esse vezes menos 2 dá menos 1 sobre raiz de 3. E esse vezes esse também dá 1 sobre raiz de 3. Portanto, um vetor de módulo 5 ortogonal a U e V é você pegar o versor e multiplicar ele por 5. Só que o versor já é isso daqui, né? Já é esse vetor. Então, tu vai multiplicar esse vetor por 5. O resultado é 5 sobre raiz de 3 menos 5 sobre raiz de 3 e aqui 5 sobre raiz de 3. O 5 multiplica cada entrada. Essa é a nossa resposta. Determine o número real A para que o triângulo ABC seja retângulo em A, onde esse A aparece nessas coordenadas dos pontos. Por exemplo, A tem coordenadas A1, 3, B é A-2, 2A, 1 e C é 3, 3, 5. Então, considere o triângulo ABC assim. Bem, então você quer que este ângulo seja um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Para que o triângulo ABC seja retângulo em A, devemos ter o seguinte. Esse vetor tem que ser ortogonal a esse outro vetor. Ou seja, AB escalar AC tem que ser igual a 0. Daí, como? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever o vetor AB. Ou seja, B menos A. B menos A, vamos fazer A menos 2 menos A. Agora você tem 2A menos 1.
E por fim, 1 menos 3. Veja que A menos A dá 0, resta menos 2. Aqui você fica com 2A menos 1 e 1 menos 3, que é igual a menos 2. E você tem o vetor AC. AC é C menos A, que é igual a 3 menos A, 3 menos 1 e 5 menos 3. 3 menos A, 3 menos 1, que é 2, e 5 menos 3 também é 2. Então, daí, como AB é isso e AC é isso, o que é que nós temos? AB escalar AC igual a 0. Isso vai implicar o seguinte: AB é menos 2, 2A menos 1 e menos 2, escalar 3 menos A, 2, 2. Isso tem que ser igual a 0. Aí você faz menos 2, que multiplica 3 menos A, abscissa com abscissa, mais 2A menos 1, que multiplica 2, mais menos 2, que multiplica 2. Tudo isso tem que ser igual a 0. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2 vezes menos A dá 2A. 2A vezes 2, 4A, e menos 1 vezes 2 dá menos 2, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. Isto tem que ser igual a 0. 2A mais 4A, 6A. Menos 6, menos 2, menos 8, com menos 4 dá menos 12. Isto igual a 0. Ou seja, 6A igual a 12. Ou seja, A é 12 dividido por 6. A nossa conclusão é que A tem que ser igual ao número 2. Então, nós determinamos o número A, tal que o triângulo é retângulo no vértice A. Exercício 4. Calcule o valor de M para que a área do paralelogramo determinado por U, tem um M aqui no U. Então, M menos 3, 1, e V, 1 menos 2, 2, seja igual a raiz de 26. Vamos lembrar do seguinte, né? Você tem um paralelogramo determinado pelos vetores U e V. Quando você pega o produto vetorial de U por V e calcula o módulo disso, o resultado é esta área. Quer dizer que você precisa, nesse caso, calcular o produto vetorial, depois o módulo e igualar este resultado à raiz de 26. E daí buscar o M. U vetorial V. Isto é igual a determinante de I, J, K. Agora coloca as coordenadas do vetor U, M, menos 3, 1. E do vetor V, 1, menos 2 e 2. Então você seleciona a primeira linha e a primeira linha e a primeira coluna. Resta essa matriz pequenininha aqui. E aí fica o determinante dela. Menos 3, 1, menos 2, 2, que multiplica o vetor I. A fórmula diz que aqui tem um menos. Agora você seleciona assim, né? E aí o resultado é o determinante de M1, 1, 2, M1, 1, 2, que multiplica o J,
E agora você faz essa seleção aqui. E o resultado é mais o determinante de M1 menos 3 menos 2, M1 menos 3 menos 2, que multiplica K. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 2 vezes 1. Então isso dá menos 6, ó, menos por menos dá mais 2, né? Ou seja, menos 4. Agora você faz, ó, aqui tem um menos fora, né? Então m vezes 2 que dá 2m, menos 1 vezes 1 que dá 1. Então tem esse menos aqui fora, fica menos 2m, menos por mais... Não, menos por menos dá mais, então mais 1. E agora esse por esse dá menos 2m, menos 1, que multiplica menos 3. O resultado é menos 2m, e menos por menos dá mais, então mais 3, né? Quer dizer que este resultado deste produto vetorial é menos 4, menos 2m mais 1, menos 2m mais 3. Ou seja, o que é que nós devemos ter? Módulo de U vetorial V, isso tem que ser igual a raiz de 26. Então faça o módulo desse vetor que nós acabamos de achar. Isto é a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, mais menos 2m mais 1 ao quadrado, mais menos 2m mais 3 ao quadrado, e isso é igual a raiz de 26. Nesse ponto, se você elevar ao quadrado, os dois membros, vai embora as raízes, né? E aí basta que você faça as contas do que está aqui dentro. Veja, menos 4 ao quadrado é 16. Mais, aqui um quadrado dá a soma pela diferença de dois termos. Vou dizer que o primeiro termo é 1. Então, 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 4m, mais o quadrado do segundo. O quadrado disso aqui é 4m ao quadrado. Mais quadrado de 3, que é 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então dá 2 vezes 3, 6, vezes 2, dá 12. M, mais o 2m ao quadrado, então é 4m quadrado, isso igual a 26. Bem, você tem esses quadrados aqui, né? Mais 4m quadrado, mais 4m quadrado dá 8m quadrado. Aqui tu tem menos 4m, menos 12m, que dá menos 16m. E os números eu fiquei com 16 mais 1, 17. 17 com 9 dá 26. Aí esse 26 que está aqui, você traz para o primeiro membro, menos 26. Então cancela esse com esse. 8m quadrado menos 16m tem que ser igual a zero. Se você coloca 8m em evidência, 8m quadrado dividido por 8m dá apenas m. E 16m dividido por 8m dá 2. Isso aqui é igual a zero. Então, para que este produto seja zero, m tem que ser zero, ou m menos 2 tem que ser zero. Quer dizer que m é 2. Ou seja, na verdade, você tem duas possibilidades de resposta, é que m é zero, ou m tem que ser igual a 2. Dados os vetores 1 menos 1, raiz de 2, e v 1 menos 1, 0, determine projeção de U sobre V e o ângulo entre U e V. A primeira coisa que nós vamos fazer é esta projeção. É uma projeção do vetor U sobre um vetor V. Então, nós estamos interessados em descobrir
quem é esse vetorzinho aqui. Veja que esse vetor é múltiplo de v. Nós sabemos que isto aqui é igual a u escalar v dividido por v escalar v, que multiplica o vetor v. Quem é u? 1 menos 1 raiz de 2 escalar 1 menos 1, 0, dividido por 1 menos 1, 0, que é o v, escalar v, vezes v. 1 vezes 1, que é 1, menos 1 vezes menos 1, também dá 1. Raiz de 2 vezes 0, dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Então fica assim. Isso multiplica 1, menos 1, 0. 1 mais 1 é 2, 1 mais 1, 2. Isso aqui dá 1. E o resultado desta projeção é 1, menos 1, 0. Então, de fato, a projeção de U sobre V, nesse caso, ela ficou igual ao próprio vetor V. E você poderia concluir isso daqui rapidamente, sem fazer nenhuma conta. Porque o vetor U é 1 menos 1 raiz de 2 e o V é simplesmente 1 menos 1. Aí no lugar da cota raiz de 2, você zerou a cota. Então quando você marca esse V no sistema cartesiano, você marca esse vetor no plano x, y. Aí para depois você representar geometricamente o U, a partir desse você sobe de forma ortogonal raiz de 2, uma medida de raiz de 2. É como se você marcasse, é claro que não é aqui no primeiro quadrante, mas só para vocês entenderem. Você marca um vetor aqui e depois quando você sobe assim para marcar o outro, esse de baixo aqui ele fica sendo a projeção desse. Então é o que está acontecendo aqui nessa situação. Agora, sendo θ o ângulo entre U e V, obtemos cosseno de θ igual a U escalar V dividido por módulo de U, módulo de V. U escalar V. A gente fez essa conta aqui, ó. Deu 2. Dividido. O módulo de U fica raiz quadrada de 1 quadrado mais menos 1 quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. E o módulo de V, raiz de 1 quadrado mais menos 1 quadrado. Aqui embaixo tu tem, vai ficar 1 mais 1, e raiz de 2 ao quadrado fica 2. 1 mais 1, 2, mais 2, raiz de 4. Aqui dá raiz de 2. E aqui dá 2. Então ficou 2 sobre raiz de 4, que é 2, raiz de 2. Esse cancela com esse, fica 1 sobre raiz de 2. Se você multiplicar e dividir por raiz de 2, o resultado é raiz de 2 no numerador, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Então você chegou que cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Portanto, θ é igual a quem é o ângulo θ, cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, ou π sobre 4 radianos.